Levítico, capítulo 14, versículo de 1 a 7 e 15 e 16. Esse capítulo fala da lei do leproso, ou o dia da purificação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 13, diz que a lei era a sombra dos bens futuros. Portanto, não há como deixar de associar o Velho Testamento com o Novo Testamento. Essa passagem de Levítico, ela nos leva a Jesus Cristo crucificado. Aqui tem os elementos da purificação, que é o vaso de barro, que representa a Cristo humano. Tem a água viva, que representa Cristo também. Tem as duas aves, ou rolinha. Uma vai para o sacrifício, que representa Cristo. A outra fica viva, que é o Espírito Santo. Quando Cristo sobe, o Espírito Santo desce. O pau de cedro era uma madeira utilizada para fazer um trono real. E o estofo carmesim era confeccionado a túnica real. O isopo, usado para purificação e sepultamento, esse arbusto exalava um perfume muito agradável. Quando o leproso ficava sarado da sua lepra, nós sabemos que a lepra ela representa o pecado, e aqui nos leva também a Cristo na cruz. O leproso, ao ficar sarado, o sacerdote pingava 7 vezes daquele sangue da rolinha que ficava no vaso de barro, e isso mostra os 7 lugares onde Cristo derramou seu sangue, desde o Getsêmani até a crucificação e a sua morte. 7 lugares onde Cristo derramou o seu sangue. Em primeiro lugar, ele derramou no Getsêmani. Ele estava muito aflito, não pela dor que ia sentir na crucificação, mas o problema todo, ele tinha consciência que naquele momento, ele se tornando pecado por nós, o Deus Pai ia abandonar, ele ia ficar desamparado. O segundo lugar foi na sala da tortura. Ali ele levou inúmeras chicotadas, e o chicote na ponta tinha um pedaço de ferro com um pedaço de osso de carneiro, que quando batia nas costas arrancava pedaço. E não bastante a isso, eles tiraram a barba de Jesus à mão, desfigurando assim a sua face. O terceiro lugar foi com a coroa de espinho. Os espinhos, ele tinha em média de 10 a 15 centímetros de comprimento. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do primeiro Adão, Deus falou que a terra ia produzir cardos e espinho. Agora, com esse derramamento de sangue na coroa de espinho, a terra deixou de ser amaldiçoada. O quarto lugar onde Cristo derramou seu sangue foi na Via Dolorosa. Ali, à medida que ele ia caminhando com a cruz, seu sangue ia vertendo e pingando no chão. O quinto lugar onde Cristo derramou o seu sangue foi nas mãos. E o sexto lugar, nos pés. O sétimo lugar foi no coração, quando o soldado romano
transpassou o seu coração. Esses foram os lugares onde Cristo derramou seu sangue para purificar do nosso pecado. Assim como o sacerdote purificava o leproso, Cristo se tornou leproso por nós. Levítico 14, versículo 15 e 16, ele fala exatamente das 7 frases que o Senhor Jesus falou na cruz. A gente observa que primeiro veio a purificação pelo sangue, que são as passagens onde Cristo passou e o seu sangue foi pingando ali. E agora ele fala da purificação com azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então, o sacerdote, com o dedo, espargirá 7 vezes perante o Senhor. E essas 7 vezes foi exatamente as 7 frases que Jesus falou na cruz. Tá? É um legado que ele deixa para a sua igreja, com o Espírito Santo nos convencendo do pecado do juízo. A primeira frase, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Essa frase, a sua igreja, a igreja de Jesus, ela tem que liberar perdão, ela tem que ter bondade, misericórdia e compaixão. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ter esses atributos que era do Senhor Jesus. Então ele passou para a sua igreja. A segunda frase, ele falou para o ladrão que estava do lado dele, o ladrão arrependido. Ele falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase é uma frase que ele mostra a graça redentora. É aquela graça que após a morte dele, nós temos esse privilégio de ter um encontro com o Pai através de Jesus. A segunda frase, ele fala: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser protetora. Esse foi o legado também que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. A quarta frase, tenho sede. Essa frase é interessante porque o Senhor Jesus, ele falou para a mulher lá no poço de Jacó, a mulher samaritana, que ele seria a água da vida. E agora ele, como ser humano pregado na cruz, ele diz: tenho sede. Isso nos leva a ter sede cada vez mais para beber da água da vida, que é ele. A quinta frase é a mais dolorosa. Essa frase, a gente volta lá no jardim do Getsêmani, onde ele suou sangue. Muitos pensam que foi porque ele achava que ia morrer e ia sentir uma dor horrível. Nada disso. Essa frase, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele sabia que por algumas horas o Deus Pai ia se desligar dele. Ele estava entregando o nosso pecado para Deus Pai e o nosso Deus estava nos devolvendo a sua justiça. A sexta frase, está consumado. Aí mostra a obediência de Cristo por ele fazer o propósito, fazer e cumprir o propósito do Pai. É um legado também para a sua igreja, que é a obediência de Cristo perante o Pai. E a sétima e a última frase,
Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Essa frase mostra que o nosso Deus, ele agora abriu um canal direto. Quando a Bíblia diz que a cortina se rasgou, é um canal direto entre o homem e o Deus Pai através de Jesus. Então, só para clarear um pouco, as 7 frases foi um legado que Jesus deixou para a sua igreja com o apoio, o conforto, o consolo do Espírito Santo.